Oi gente, eu sou o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E hoje o vídeo é um tanto quanto especial porque hoje eu estou fazendo uma collab com minha amiga e parceira de arte, Reino Dourado, mais conhecida também como Meg. E primeiramente, antes de eu comentar sobre o desenho e sobre a collab em si, eu queria agradecer a Meg por ter aceitado o meu convite de participar dessa collab. Muito obrigado mesmo, amiga. Com tanta coisa que você está fazendo ultimamente, né, e ter conseguido tirar um tempinho para poder fazer o desenho e ter aceitado, né, participar da collab, foi muito gratificante para mim. Muito obrigado mesmo, amiga, de verdade. Porque pra quem não sabe, gente, a Meg tem uma loja, inclusive se eu conseguir eu vou colocar o link da loja dela aqui na descrição, dê uma passadinha lá. E ela produz sketchbooks, adesivos e afins. E ultimamente ela repôs o estoque dela, né, de sketchbooks, ou seja, ela faz tudo do zero, gente, desde a encarnação até o envio, enfim, é tudo ela que faz, sozinha. E ela tava muito corrida, inclusive eu achei que ela nem ia participar, nem aceitar a collab, porque, inclusive, ela também abriu comissão, ou seja, essa menina tá com todo vapor, tirando as collabs que eu e ela estão participando, né? Porque, pra quem não segue eu e a Meg lá no Instagram, inclusive eu recomendo que você siga eu e a Meg lá no Instagram. Pra quem não segue eu e a Meg lá no Instagram, a gente tá fazendo collab de aniversário, né? Dando presentes de aniversário pra artistas que a gente conhece e tal. E a gente tá participando das mesmas collabs, ou seja, são muitas collabs, tem vezes que a gente faz, tipo, 8 collabs no mês. Então, amiga, forças, que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo e é isso. Agora, né, chega de enrolação e bora falar sobre o que se trata a collab. Bom, basicamente, eu vi esses tempos atrás um vídeo de um gringo, né, fazendo uma collab basicamente nesse estilo, né? Que é basicamente o quê? São dois artistas e esses dois artistas têm que fazer um desenho, só que na hora de pintar, vocês têm que trocar de desenho. Só que esse vídeo em específico que eu vi desse gringo, ele fazia o quê? Ele, tipo, deixava só no esboço, e daí na hora de fazer a linear art e a pintura, né, eles trocavam. Só que como eu faço as minhas artes no digital, eu primeiro faço o rascunho no papel e depois que eu faço a linha arte e pinto no digital, né? Porque, enfim, eu já falei aqui pra vocês o motivo, né? Que eu me sinto mais confortável desenhar no digital, no papel e depois eu passo pro digital. Enfim, é um costume que eu peguei e tô com ele até hoje. E daí seria um pouco ruim da Meg pintar, né? Fazer. Enfim, pra mim seria ruim ela fazer a linha arte e pintar. Então eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, a gente desenha, contorna, faz a linha arte, né? Só que na hora de pintar, a gente troca e pinta, né? Conforme as cores do personagem. Faz como a gente tá acostumado a fazer a nossa pintura. E a gente também decidiu fazer o começo do nosso vídeo, no caso, eu fazendo a linha arte no meu desenho, né, da minha personagem, e ela fazendo a linha arte do desenho dela e da personagem dela. E daí na hora de pintar, a gente trocava de desenho. E falando, né, sobre a minha personagem em si, sobre o meu desenho, né, porque, enfim, eu fiquei falando no começo do vídeo todinho e passou o meu desenho e eu nem falei nada. Mas basicamente eu escolhi a minha personagem Mila Jovovich, que eu diria que a Mila é a personagem que eu tenho que tem o design assim mais bonito em si. A Mila não é a minha personagem mais bonita, pelo menos eu não acho que a Mila é a mais bonita, mas ela é uma das personagens que tem a roupa mais bonita. E bom, quem me acompanha aqui já faz um tempo aqui no YouTube, quem me acompanha também lá no Instagram, sabe que assim, uma das minhas paixões, né, na hora de criar um personagem em si, é fazer as roupas, o design. Nossa, isso pra mim é muito satisfatório. Eu amo pensar em cada detalhe da roupa, em cada composição, o que vai encaixar, o que vai combinar. Eu amo fazer isso. E cabelo também é uma coisa que eu amo fazer também. E daí eu escolhi a Mila por esse motivo, por ela ter a roupa mais bonita e... Enfim, já a Meg escolheu a personagem dela, Meg, que é a personagem principal das histórias dela, né? Ela tem várias histórias, só que, assim, a Meg, eu creio que é a personagem que tem a história mais grande, se eu não me engano. E daí, tipo, todo mundo conhece a Meg lá, enfim. E daí ela escolheu a Meg e ela fez essa roupa incrível. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês agora, na sinceridade.
Quando eu mandei mensagem pra ela, eu falei, tipo, nossa, quem ela vai escolher? Na minha cabeça já veio o Meg. Eu não sei porquê, mas basicamente já veio o Meg na minha cabeça. Aí eu, sei lá, eu pensei que ela ia mandar a Meg com a roupa tradicional da Meg mesmo, né? Mas basicamente ela criou. Gente, vocês têm noção nisso? Ela fez uma roupa do zero só pra me mandar pintar. Cara, nossa, quando eu vi que ela mandou o resultado final lá no Instagram, eu, tipo assim, eu fiquei umas meia hora. Eu juro por Deus, eu fiquei umas meia hora analisando a arte, olhando assim, falei, cara, eu não acredito nisso. Que roupa linda, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, eu tive assim, um leve surto, assim como estou tendo agora nesse momento, olhando pra arte de novo. Enfim, já tá bem claro aqui, eu acho que eu já deixei bem claro que eu amei o desenho da Meg. Mas, tipo, por mais que eu tenha amado esse desenho, nossa, eu amei pintar o desenho, eu amei. Inclusive, também, quando ela me mandou, que a gente foi, né, colocar as cores, a Meg me mandou a cor do cabelo, da pele e do olho, e ela falou assim, amigo, eu não tenho nada em mente, então pinta conforme seu coração mandar. E daí eu falei, tipo, ok, tudo bem. Então eu pintei a roupa em si que ela tá usando. Eu escolhi as cores, né? Eu pensei nas cores. Tanto que no começo do vídeo eu acho que vocês viram que eu comecei com preto e roxo. Porque roxo é a cor do Reino Dourado, né? Que é, enfim, a cor base do Reino Dourado, né? Que é da história dela, é o roxo. Então eu pensei em fazer uma coisa meio preto com roxo. E daí, eu não sei se vocês viram também, ela tava sentada tipo numa pilastra, tipo numa coisinha, enfim, num suporte, ela tava sentada em alguma coisa. E daí eu pensei, eu fiquei analisando assim, porque eu não sou bom com cenários, eu sou péssimo com cenários. O único cenário que eu sei fazer que fica assim, se você olha pro cenário e fala, ah, isso é aquilo, é tipo céu e mato. Pronto, é a única coisa que eu sei fazer. E olha lá ainda, que eu não sei fazer direito. E você fala assim, ai, TheCast, você não sabe fazer porque... Por que você não sabe fazer? É por preguiça mesmo, gente. É por preguiça de entender como que funciona a questão de cenário. Eu sempre tive preguiça e nunca escondi, eu nunca escondi isso. Já a Meg tem... gente, juro. É só vocês vendo os cenários dessa menina pra vocês terem noção. Eu fico assim umas meia hora babando nos cenários que ela faz. É tanta camada, é tanta composição, é tanto jogo de luz e sombra que eu fico umas meia hora assim, tentando analisar pra ver se eu pego uma dica ali, uma dica aqui. Mas não dá certo, gente. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Ainda mais agora que eu tô assim, eu tô encontrando o meu cantinho na arte digital e, tipo, eu tô desenvolvendo essa pintura um pouco mais simples, assim, né? Tipo, não que eu não demore nas pinturas, mas eu dou atenção em questão à linha arte e a composição em si, e a pintura eu gosto de fazer um pouco mais simples. E é assim que eu tô fazendo as minhas artes ultimamente, né? Então eu pensei, eu falei assim, bom, vou tentar fazer o quê? Na minha cabeça tava tudo dando certo, mas na prática foi outros 500. Mas basicamente é o seguinte, eu pensei assim, bom, como ela tá sentada em alguma coisa, eu vou fazer como se ela estivesse sentada no pico de uma montanha, com um fundo assim de céu, assim, sabe, com várias nuvens e afins. Só que, vocês vão ver no final que eu fiz questão de deixar o processo que eu tentei fazer o fundo, só que daí eu comecei a me estressar e como eu queria que esse desenho ficasse assim minimamente bonito, eu não queria entregar uma coisa de qualquer jeito. E, sinceramente, eu fiquei com vergonha de entregar o resultado que tava ficando perante os cenários que a Meg faz. Então, eu falei assim, não, vamos deixar no meu jeitinho que eu tô fazendo mesmo, que é uma vibes assim meio sketchbook. E é, e é isso, então já peço desculpas, Meg, por ter vacilado nisso. Eu não consegui entregar um cenário assim digno. Mas o importante é que eu tentei fazer alguma coisa e é isso. E falando como foi o processo e a experiência de pintar um desenho que não é meu, gente, eu tive uma experiência tão assim, tipo, diferente. Eu não sei se a Meg teve essa mesma experiência. Mas, quando a gente tá pintando o nosso desenho que a gente faz, a gente sabe
até onde a gente tem que ir, por exemplo, até onde a gente fez o traço do cabelo, até onde o traço foi feito de tal coisa e afins. E teve vários momentos na arte que, tipo assim, eu tava pintando, por exemplo, a saia, eu tava saindo fora da onde tinha aonde era o limite da saia, sabe? E eu ficava tipo, caraca, não é aqui, sabe? Porque, enfim, a gente que pinta o nossa própria arte, a gente sabe até onde o limite que tá tal coisa. E pintando uma arte que não foi eu que fiz, é uma experiência tão diferente, sabe? Eu adorei essa experiência, pra começo de conversa, eu adorei a experiência. E uma coisa que, sem sombra de dúvidas, foi a parte mais divertida de pintar esse desenho, foi o cabelo. Principalmente quando eu fui colocar os fios, a luz e sombra e afins. Ele ficou tão bonito, tipo, ficou uma composição tão bonita, porque, enfim, o cabelo tá bem esvoaçante e afins, e eu adorei pintar o cabelo. E uma curiosidade que eu tenho que contar aqui pra vocês, nem a Meg sabe disso, inclusive. Inclusive, se fosse combinado, não tinha dado tão certo. Porque, tipo, a Meg, né, a personagem da Meg, ela é uma rainha. E a Mila, que é a minha personagem, também é uma rainha. E daí logo quando eu chamei a Meg pra poder participar da collab, a minha intenção era sempre fazer a Mila já desde o começo. E daí, quando ela entregou a Meg, que eu tava pintando a Meg, eu falei, tipo, eu não acredito. Porque aí foi fazer sentido na minha cabeça que as duas eram uma rainha. Então vocês estão vendo aqui duas queens, basicamente. E a Mila, inclusive, ela é a primeira vez que eu apresento a Mila, tipo, pro público em si. Na verdade, ela apareceu agora esses tempinhos atrás, quando eu fiz um vídeo, um shorts, mostrando meu mangá, e ela aparece ali, mas eu acho que vocês não vão nem reconhecer ela, porque, enfim, ela mudou muito. Mas eu vou falar dela um pouquinho mais quando eu for fazer um tour, assim, pelo meu mangá, que aguardem que vai sair um vídeo bem legal pra vocês. E esse foi o resultado do meu desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui do canal da Meg pra vocês darem uma passadinha lá e verem também a outra parte, né, dela pintando o meu desenho, que inclusive o vídeo dela também saiu hoje. Até o próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus e fui!